Antes de mais nada, sejam bem-vindos, boa noite. Desculpem a demora, como eu comentei antes, estava na outra aula com a outra turma, tá? Elas ficaram para o mesmo dia, para a gente poder tentar organizar melhor aí a rotina, enfim. Vai acontecer, as web aulas vão acontecer toda quinta-feira, tá? Pelo menos essa é a programação inicial, e aí depois a gente vai conversando. Caso não seja necessário, eu deixo só as aulas gravadas, mais o material escrito, né, os slides, os exercícios, e a gente avança assim, tá bom? Mas a princípio já fica todo mundo avisado, o link é sempre o mesmo, não tem segredo. Se alguém tiver dificuldade na parte técnica, e a pessoa não conseguir acessar, ou como que faz, qualquer coisa, me avisa, os colegas aí se ajudam também. Caso alguém ainda não esteja no grupo, entre em contato comigo ou com algum colega, a gente adiciona vocês lá. A função do grupo é só mandar mensagens rápidas para facilitar a comunicação e o contato. Então, essa é a nossa segunda aula, dentro da unidade 1, onde a gente vai revisar aí alguns conceitos sobre o ponto de equilíbrio. Na primeira, a gente aprendeu sobre o markup, né, o que é essa técnica de precificação, por que ela é tão utilizada, e a gente vai praticar ao longo dos exercícios como resolver questões em relação a esse assunto. Então, vamos lá. Antes de eu começar, desculpa, alguém tem alguma questão sobre a primeira aula, alguma dúvida sobre o exercício? Hoje eu vou falar mais um pouco dele também, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Se tiver, vocês podem ir me interrompendo aí, tá bom? Só abre o microfone alguém e avisa qualquer coisa se tiver só mensagem no chat. Nenhuma dúvida? Creio que não, né? A única coisa que eu não consegui resolver é isso ainda. Eu não sei se chega a mensagem no chat lá. Tá bom, vou começar então. O que é ponto de equilíbrio? É o momento onde a gente tem a receita e a despesa de uma empresa dentro de um determinado período igualadas, ou seja, o lucro, como a gente começa a chamar a partir de agora, é zero. Né? Esse é um conceito que a maioria de vocês já deve ter visto, a gente já estava praticando na sala também, mas é sempre bom lembrar. Então, por que a gente estuda ponto de equilíbrio nessa relação custo, volume e lucro? Porque entender qual é o mínimo a ser alcançado é basicamente aquela historinha, né, de quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então, na gestão empresarial, isso não seria diferente. Na contabilidade gerencial para tomada de decisões, da mesma forma. Então, basicamente, a gente vai usar o ponto de equilíbrio para determinar o quê? Aquilo que eu preciso alcançar em dois conceitos, tanto no faturamento, que é o valor, o montante em reais, quanto na quantidade. Hoje eu vou falar um pouquinho dos três tipos e a gente vai entender como aplicar isso dentro dos nossos exercícios, tá bom? Slides vão ficar disponíveis, vocês vão poder acessar e essa videoaula também ela fica gravada, vou deixar disponível lá dentro do tópico no SIGA, bem como no YouTube, tá bom? Então, é importante basicamente por isso, porque eu sei o momento onde a empresa não vai mais ter prejuízo, eu só preciso lembrar que aquele momento também significa que ela não tem lucro. Ou seja, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, mas eu estou gastando o mesmo tanto que eu ganho, tá bom? Então, vamos lá. O ponto de equilíbrio, ele vai determinar essa quantidade, então a gente vai ter sempre duas fórmulas, uma na sequência da outra, e ela vai determinar também esse faturamento. Então, eu posso ter essa mesma informação de duas maneiras. E ele sempre vai usar a mesma lógica, independente de qual seja o ponto de equilíbrio que eu vou usar. Tá? Ele sempre vai seguir um raciocínio lógico que a gente vai ver a seguir. Então, a empresa ela vai ter por base o custo fixo, são as despesas operacionais que a gente vai chamar, aquilo que ela gasta para realizar a sua atividade de maneira fixa, ou seja, todo mês, toda semana, todo trimestre, todo ano. Quem determina esse período é a própria empresa. Então, se eu quero calcular um ponto de equilíbrio mensal, eu vou relacionar os custos fixos ou despesas fixas mensais, tá bom? Se eu quero isso anual, eu vou fazer a mesma lógica anual, tá bom? E aí, a gente tem, teoricamente, o quê? Três tipos e também o conceito da margem de segurança. Então, existe o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e o econômico. Né? Cada um deles visa gerar uma informação diferente, a gente vai ver um por um aqui agora. Desses conceitos básicos do ponto de equilíbrio, de modo geral, a gente tem uma coisa chamada margem de segurança, depois isso é expandido ainda para alavancagem e outros conceitos da contabilidade gerencial. Tá? Mas aqui a gente vai se ater primeiro ao ponto de equilíbrio para dominar isso aí, depois, quem sabe, a gente usa esses outros conceitos. Margem de segurança, nada mais, nada menos do que aquele mínimo acima do ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho um empate entre receita e despesa,
eu tenho um ponto que seria o ponto zero, né, do lucro, por exemplo. Acima daquilo eu tenho uma margem de segurança. E aí, às vezes, as empresas usam esse conceito para pré-determinar o que elas querem faturar, o que elas querem alcançar como meta, e etc, etc, etc. Então, vamos ver um por um desses pontos de equilíbrio para ver a diferença e como aplicar eles e qual deles a gente vai usar nos exercícios. O ponto de equilíbrio contábil é o mais simples e mais básico e ele segue a seguinte lógica. Eu vou ter um ponto de equilíbrio em faturamento e um em quantidade. São duas fórmulas diferentes que eu preciso fazer uma, depois fazer outra, tá bom? Elas se intercalam, né? Dependendo de onde você vai estudar, às vezes o pessoal ensina de um jeito, de outro, mas a lógica é sempre a mesma. O que eu tenho que levar em consideração? Custo fixo, que é aquele custo que eu tenho dentro de um determinado período, produzindo mais, menos, sempre vai existir. Quais são os exemplos mais comuns disso? O aluguel, a despesa com água, com luz, né, com energia, enfim, as despesas que eu tenho administrativas, como salários, folha de pagamento de modo geral, coisas que se repetem de mês a mês, de ano a ano, esse tipo de coisa. Que se eu produzir mais ou menos, elas vão continuar existindo. Isso é um custo fixo. A margem de contribuição, que é quanto aquele produto, ou aquela receita, ou aquele faturamento resulta para mim, e aí, com isso, eu consigo encontrar, então, o faturamento que eu preciso obter. Então, basicamente, a lógica é, pego os custos fixos, e divido pela margem de contribuição. Essa margem normalmente é utilizada com o símbolo de percentual, tá? Tem como fazer ela também pela fórmula do valor em reais, mas a gente vai usar sempre o percentual para padronizar. Então, custo fixo dividido pela margem de contribuição em percentual me dá o quê? O faturamento a ser obtido. Com esse faturamento, a partir da ideia de que a gente já aprendeu a precificar as coisas, né, usando o markup, eu consigo encontrar, então, quanto daquele produto, quantas unidades daquele produto eu consigo vender. Então, por isso a lógica aqui. Ponto de equilíbrio em quantidade é o quê? É o faturamento a ser obtido, que a gente acabou de descobrir, dividido pelo preço de venda. Para dar um exemplo e ficar mais prático, para quem nunca viu, o que eu preciso pensar? Hipoteticamente falando, eu tenho custos fixos de R$ 1.200. Eu sei que a margem de contribuição estabelecida da empresa é de 20%. E aí, como eu faço a conta? R$ 1.200, que é o meu custo fixo, dividido por 20%. Logo, a gente vai encontrar R$ 6.000 a serem vendidos, ou seja, o faturamento a ser obtido naquele período é de R$ 6.000. E aí, como que eu sei quantas unidades eu vou vender para alcançar esse faturamento? O mesmo montante, R$ 6.000, dividido por 100, que é um preço de venda hipotético aqui. Significa, então, que ao longo daquele período, vamos supor que isso aqui seja as contas de um mês, todos os custos fixos de um mês significam R$ 1.200, eu vou chegar à conclusão, então, que eu tenho que vender 60 unidades, tá bom? Então, basicamente, a lógica do ponto de equilíbrio contábil é essa, tá? Ele é o mais simples, mais prático, mais fácil de ser utilizado, e, enfim, gera a informação que a gente precisa, né, nesse primeiro momento. Então, é o que a gente vai acabar utilizando ao longo das aulas, tá bom? Alguma dúvida sobre esse cálculo, sobre qual é a lógica por trás disso? Alguma questão que não ficou esclarecida para vocês nas aulas anteriores? Depois eu vou voltar no exercício, tá? E vou mostrar lá onde é que isso está sendo aplicado, caso alguém não tenha percebido ainda. Mais alguma pergunta sobre essa parte, esse cálculo específico? Ô, professor, por enquanto não. Só na hora da prova, só. Maravilha, mais ninguém, né? Tá bom. Então, como eu ia dizendo, a gente tem o contábil, o financeiro e depois o econômico. Qual que é a diferença do contábil para o financeiro? Tá? Ele segue a mesma lógica, a mesma fórmula. A gente pode ver aqui, ó, custo fixo. Ele vai seguir o mesmo raciocínio, custo fixo, menos o quê? Depreciação, amortização ou exaustão, se tiver. O que são esses três? São aquelas despesas que a gente não paga. Elas são tratadas como despesas, mas elas não saem do caixa da empresa. Então, ele tem uma ideia de considerar apenas um ponto de equilíbrio financeiro, como o próprio nome diz, no sentido de caixa mesmo, de entender qual seria, então,
aquele conjunto que eu tenho que vender, aquele conjunto de faturamento que eu tenho que alcançar para poder chegar, levando em conta só o que eu vou de fato desembolsar. Por quê? Porque se a empresa ela tem um imobilizado, como vocês devem ter estudado na contabilidade, ela vai ter uma depreciação daquele imobilizado. Essa depreciação, a gente vai estudar isso mais para frente de novo, para quem não lembra, mas ela vai ser utilizada como uma despesa. Ela, então, portanto, vai diminuir o lucro, né, dentro do contexto empresarial ou patrimonial ali da entidade. E aí, se essa despesa existe, significa que ela está sendo acrescida no custo da empresa, do custo fixo de modo geral. A gente tira uma da outra para tentar olhar só aquilo que eu vou pagar de fato. Então, por isso que se chama financeiro. É no sentido de caixa mesmo, só o que eu vou pagar de fato. E aí, feita essa diminuição, continua custo fixo dividido pela margem de contribuição. E aí, depois eu faço o mesmo raciocínio. Achei o faturamento, vou dividir pelo preço de venda que eu estou usando. Se a empresa já tem um preço de venda, ela vai simplesmente seguir aquele preço de venda. Se ela não tem, ela vai usar o markup para precificar primeiro, como a gente vai fazer nos exercícios, tá bom? E o último é o econômico, que também não tem nem muito segredo, causa um pouco de confusão por causa desse termo custo de oportunidade, mas a fórmula ainda é a mesma. Custo fixo, agora mais o custo de oportunidade, dividido pela margem de contribuição. Dividido depois, né, esse faturamento a ser alcançado pelo preço de venda também. Então, o que é custo de oportunidade? É aquele lucro que a empresa poderia ter se ela colocasse esse dinheiro em outro lugar. Então, eu não vou gastar R$ 1.200 todo mês com esse custo fixo, por exemplo, e aí eu tenho somado um custo de oportunidade. Ele é muito usado para comparar investimentos, né? O que compensa mais? Abrir uma empresa ou colocar esse dinheiro na poupança, por exemplo. Aí eu trouxe o exemplo aqui nesse slide para vocês, que é o seguinte, eu tenho lá o mesmo custo fixo, R$ 1.200, margem de contribuição de 20%, e aí o custo de oportunidade seria colocar esse dinheiro na poupança, né? E aí, como o professor é generoso, a remuneração da poupança está 10%, que a gente sabe que não é isso, né? Mas só para ser hipotético e tentar ser mais exato. Então, primeiro, o que eu faço? Calculo o custo de oportunidade. Se eu pegar aqueles R$ 1.200 e colocar na poupança, naquele mês, por exemplo, vai gerar 10%. Então, quanto que seria gerado daquele dinheiro? R$ 120, certo? 10%. Aqui, deixa eu só corrigir que ficou 1.200, senão depois vocês vão querer me bater, né? Vou voltar aqui. 10% é R$ 120, tá, gente? Senão vocês vão achar que o professor está doido. A partir desse raciocínio, eu achei o meu custo de oportunidade, somado ao custo fixo, eu teria o quê? 1.200, está aqui embaixo, tá bom? 1.200 mais os 120, dividido pelos 20%, que é a minha margem de contribuição, igual no exemplo anterior. Então, 1.320 dividido por 20%, R$ 6.600. Ou seja, não é mais aquele 6.000 contábil que a gente achou antes. Agora tem um custo a mais, que é esse custo de oportunidade, que, de novo, é apenas aquilo que eu conseguiria ter se eu colocasse esse dinheiro em outro lugar. Ele é ótimo para fazer comparações, né? Mas para o dia a dia da empresa, é muito mais interessante que se comece usando o contábil. Depois faz-se o financeiro para aprofundar esse raciocínio, e aí o econômico serve para quando você já tem uma noção clara desse raciocínio, né, dessa lógica por detrás dele. Então, R$ 6.600 dividido por 100, que seria, de novo, um preço de venda hipotético, aleatório, que eu coloquei aqui. Agora eu sei que eu tenho que vender 66 unidades. Então, aumentou um pouquinho esse ponto de equilíbrio graças ao custo de oportunidade. Então, eu estou considerando o quê? Que ao invés de eu colocar na poupança, eu vou apenas vender 6 unidades a mais. Então, eu estou conseguindo faturar a mais o suficiente para ficar igual a colocar aquele dinheiro lá na poupança, ou aquele investimento que eu pretendia fazer. Então, seguindo esse raciocínio, dependendo do que eu quero de informação, eu vou usar o ponto de equilíbrio que eu desejo, tá bom? Então, lembrando que a gente vai usar sempre o contábil. Custo fixo, dividido pela margem de contribuição, depois pega esse montante, que vai ser o valor em faturamento, e divido ele pelo meu preço de venda para achar a quantidade. Com o tempo, vocês vão decorar essa fórmula, quem não decorou ainda. E aí, para fechar essa parte teórica, eu tenho a margem de segurança. Se estiverem ouvindo um carro de som aí, me perdoem, não tem muito o que fazer, né? A margem de segurança vai ser o quê, pessoal? É aquele montante acima do ponto de equilíbrio.
Então, eu posso estabelecer que eu quero uma margem de segurança de X%, de 10%, 20%, 30%, ou até mesmo em dinheiro, né, em montante, em reais, ou em quantidade. Eu posso fazer esse raciocínio do jeito que eu quiser, tá? Então, ele apenas é indicado para estabelecer aquele montante acima do ponto de equilíbrio. Como se fosse o seguinte: eu tenho ponto de equilíbrio 0, mas eu não quero que a meta da minha empresa seja 0. Eu quero que sempre sobre R$10. Então, eu vou recalcular com a margem de segurança para saber quanto eu deveria vender, não apenas para alcançar o ponto de equilíbrio, mas para alcançar também esses mais R$10. É isso que é a margem de segurança, tá bom? Como é que eu calculo, analiso isso? Receita total, que é tudo aquilo que foi vendido, menos a parte do faturamento do ponto de equilíbrio. Ou pela quantidade, mesma lógica. Se eu tinha que vender 60 unidades, então qual seria, portanto, para alcançar o ponto de equilíbrio? Mais 10%, eu tenho então 66, tá bom? E aí eu trouxe o exemplo aqui, só para ficar mais claro. Vamos imaginar que a gente calculou aquele ponto de equilíbrio anterior, R$6.000, mas eu vendi 8.000. Então, do 8 para o 6, tem uma diferença positiva de R$2.000. O que é isso? O que são esses R$2.000? É a minha margem de segurança, mesmo que eu não tenha pré-estabelecido. Então, eu posso colocar como meta ou simplesmente analisar se isso está ou não está acontecendo. Aí, ali embaixo, eu fiz a continha. 8 dividido por 6, R$1.000, eu tenho 1,33, ou seja, 33% a mais. Então, a minha margem de segurança nesse exemplo é de 33%, ok? Então, basicamente, ela é feita para estabelecer padrões e quantidades, ou, enfim, faturamentos mínimos acima do ponto de equilíbrio. Mais ou menos para a empresa ter as metas a bater ali, quanto ela quer, enfim, quanto que ela pretende alcançar além do ponto de equilíbrio. O que eu peço que vocês não se esqueçam? A gente sempre vai usar o ponto de equilíbrio contábil, que é essa fórmula final aqui, e observar os custos e despesas fixas no período que eles são estabelecidos, né? Então, se eu estou colocando ali que é uma despesa mensal, tem que calcular o ponto de equilíbrio a partir desse raciocínio. Não posso, por exemplo, calcular ele trimestral e levar em consideração apenas a despesa de um mês, ou os custos de um mês. Mas eu acredito que todo mundo já tinha mais ou menos dominado essa segunda parte. Então, vamos lá para o exercício rapidinho, para eu não me estender muito. O que ficou colocado para vocês calcularem a partir da primeira aula? A gente tem esse exemplo e esses produtos, ok? Então, com a planilha, vocês podem consultar, que ela já está resolvida, ou vocês podem fazer do começo, né? Então, eu recomendei para vocês fazerem desde o começo. Coloque em prática, vai treinando, dominando, vê o que muda cada coisa, para daí, na hora que precisar usar isso mesmo, já está disponível para vocês, né? Então, aqui tem várias abas, várias planilhas. O passo a passo é para relembrar, caso alguém não tenha pegado e dominado isso ainda, que eu fiz com o produto 1. Então, nesse momento, você já tem que ter feito com os 4 produtos, tem que ter batido com a conta que eu fiz aqui na planilha. Fora o detalhe do arredondamento, né? Se tiver feito manual, observa sempre isso. E aí, para o exercício 1, que é esse utilizando os dados acima, calcule o preço de venda, é basicamente aplicar o markup. Então, qual é o preço de venda ideal do produto 1, do produto 2, do produto 3 e do 4? Calculou isso, aí você pode entrar na discussão do que é o ponto de equilíbrio de cada um, que é o que a gente está falando agora. Então, onde é que eu olho primeiro, antes de qualquer coisa? As minhas despesas operacionais dentro do período que o professor indicou, que é o quê? Salário, água, energia, é essa tabelinha de cima, é para isso que ela vai servir. Então, a tabela de baixo para o markup, a tabela de cima, custos fixos ou despesas fixas, para a gente poder calcular o ponto de equilíbrio, tá bom? Então, observei aqui na planilha, está exatamente do mesmo jeito, né, como eu já expliquei para vocês, copiei e colei aqui, então eu sei que eu tenho um custo fixo de R$ 4.500. Aí, como é que eu aplico isso dentro do exercício? Estamos falando do exercício 2, eu preciso saber a quantidade e o faturamento de cada produto. Então, vai lá do começo e vai fazer o cálculo dentro desse raciocínio. Produto 1, como é que o professor chegou nesses 22.500 aqui? Custo fixo, dividido por quem? Pela margem de contribuição. Cadê o custo fixo? R$ 4.500, dividido pelos 20%, que é o que foi estabelecido naquele produto. Qual deve ser, portanto, o meu faturamento?
22.500. O mesmo se aplica aos outros produtos. Isso aqui serve justamente para a gente poder ir comparando e vendo qual dos produtos se adequa mais a uma realidade, qual dos produtos precisa ser alterado de alguma maneira no preço de venda, na forma de ser executada essa venda, e etc, etc, etc. Então, o raciocínio do ponto de equilíbrio é só esse. Custo fixo dividido pela margem de contribuição vai me dar um faturamento. Ou seja, eu tenho que vender R$ 22.500 ao longo de um mês, daquele produto 1. Para isso, eu preciso vender quantas unidades? Para fazer esse cálculo, eu sigo aquela segunda fórmula. Então, vamos lá. Faturamento, 22.500, dividido pelo preço de venda encontrado, que é esses 22,05 ou 22,06. Se você usou, também não tem problema. Vai dar diferença nesse arredondamento dos 1.020 unidades. Okay? Às vezes vai dar 1.021, 1.022. Por que isso não influencia tanto o nosso raciocínio? Porque, para vocês aprenderem isso aqui, é muito mais interessante o quê? Entender o conceito. Entender para que serve ele. E não se vai dar 1.020,05. Por quê? Porque se deu 1.020 unidades para sua empresa, nesse exemplo, você vai vender só 1.020 unidades? Não. Você sabe que aquela meta é para igualar receita com despesa. Então, eu tenho que vender, no mínimo, 1.021 unidades. E assim sucessivamente, né? Dependendo do resultado que eu encontro, eu sei o mínimo que eu tenho que alcançar para receita e despesa resultarem num lucro igual a zero. Bom? Então, basicamente, não se preocupem tanto com o arredondamento por enquanto, apenas pratiquem esse conceito com os 4 produtos. Ah, não sei se está certo? Vem pela planilha, monta a sua planilha se você quiser, não tem problema. Se quiser, usa essa, copia e cola, do jeito que vocês acharem mais fácil. Mas fazendo esse raciocínio, vocês deverão encontrar esses valores aqui, ok? Esse primeiro exemplo, exercício, ele tem que ser terminado até a nossa próxima aula, com essas outras partes, que é o que a gente vai abordar de agora em diante, a parte da DRE e tudo mais, para ficar uma aula para cada coisa, sempre para poder consultar. Então, fiz o raciocínio, achei. Ah, professor, mas na planilha tem aqui o trimestral, tem aqui o anual, como é que a gente calculou isso? O ponto de equilíbrio trimestral vai levar em consideração o custo fixo trimestral. Por isso, ele tem outro montante. Então, o que o professor está calculando aqui? Ó? Custo fixo mensal, R$ 4.500, vezes 3 meses, para a gente, então, dividir pela margem de contribuição, que é esses que são os 20%. Só isso. É só isso que tem que fazer? Só. Tanto que se vocês observarem essa quantidade ou esse faturamento, é isso vezes 3, né, nesse exemplo. Vezes 12, se for anual, vezes, enfim, eu quero fazer um projeto para minha empresa de 10 anos. Você consegue estabelecer qual é o faturamento ali. Qual é a quantidade mínima a ser vendida, quais são as metas a serem pré-estabelecidas, dividir isso por 12, fazer uma série de desdobramentos para melhorar a sua gestão de modo geral. Tá? Lembrando que isso é o básico do básico, né? A partir daqui é que começa a ficar interessante analisar esses números. Por quê? Ah, professor, mas eu não consigo vender 1.020 unidades no mês, porque o produto está muito caro. Ele está sendo vendido a 22, mas o meu concorrente vende a 18. Onde é que eu vou mexer? Onde é que eu vou mudar? O que eu tenho que fazer? É aqui que começa a ficar interessante. Como aqui é tudo, dentro do exercício é tudo hipotético, é tudo muito fácil e certo, né? Mas dentro da realidade empresarial, a vida, sem dúvida, é um pouquinho mais complicada que isso. Alguma dúvida sobre esses cálculos aqui, da segunda parte, principalmente do ponto de equilíbrio? Professor, sobre o cálculo em si, não. A margem de contribuição, sou eu que vou decidir quanto que eu vou colocar por produto? Aqui no exercício, Stephanie? Oi? Não, um exemplo na empresa mesmo. Tá, se o preço de venda ele já tiver estabelecido, aí você pode fazer aquela prova real, que é essa parte aqui. São 2 raciocínios aí, né? Essa aqui, ó. Tá? Se você já está vendendo alguma coisa, e você já tem um preço pré-estabelecido, não foi você que criou, você só quer ver se ele está certo. O que você faz? Você vem aqui e faz esse raciocínio da prova real. Vende uma unidade
vê quanto que você está pagando de custos e despesas variáveis, menos o custo unitário, e acha esse valor aqui, que é a margem de contribuição em reais, ok? Achou que sobrou R$10, pega ele e faz igual a gente fez aqui. Divide a margem de contribuição em dinheiro pelo preço de venda. Aí você vai descobrir se é 20%, se é 10%, se é 30%. Ah, professor, mas não tem preço de venda ainda. Aí você que determina, tá? Aí é justamente você que vai escolher o que é melhor. Então, você tem que pensar na margem de contribuição no seguinte raciocínio. Ela vai ser usada para quê? Nesse exemplo aqui, acho que era do produto 1, né? Isso, do produto 1. Está sobrando R$4,41. A gente está vendendo ele a 22,06 e está sobrando R$4 nos quebradinhos. O que eu vou fazer com esses R$4? Eu vou pagar o custo fixo. Então, é isso que você tem que pensar se você tiver que criar a sua margem de contribuição. Então, a cada unidade que eu vendo, de 22,06, sobram na minha mão R$4, ok? O que eu vou fazer com esses R$4? Eu vou pagar a água, eu vou pagar o funcionário, eu vou pagar a luz. Aí você junta markup com ponto de equilíbrio. Para quê? Para saber se aquele produto é ou não é viável. Então, nesse raciocínio aqui, eu chego a esses valores. Quanto que eu tenho que vender no mês? 22 mil. Por que 22 mil? Porque a cada produto que eu estou vendendo de R$22 e pouquinho, está sobrando R$4 só para pagar as despesas operacionais, que são energia, material de consumo, salário, água e tal, que é o que a gente tem aqui de exemplo. Então, feito esses dois raciocínios, você vai conseguir estabelecer. Ah, mas 20% nesse preço aqui, tá pouco. Aí o que você faz? Refaz o markup e aumenta a margem de contribuição. Mexeu aqui, vai influenciar onde? No preço de venda. Influenciou no preço de venda? Influencia no quê? Na quantidade a ser vendida. E é como se fosse um dominazinho. Então, se você ainda não tem o produto, você faz, você escolhe. Ah, eu quero 50%. Aí você vai ver que o produto ele vai ficar com uma margem, um preço de venda, aliás, muito alto, normalmente. Então, eu quero vender a R$10, mas eu quero ganhar 50. Não é exatamente esse o raciocínio. Você vai ter que vender a 20 para daí tirar os custos e despesas variáveis ali, né, tudo que acaba tendo que ser pago, para daí sobrar R$10 no seu bolso. Isso acaba sendo uma confusão muito comum que o pessoal faz. Então, respondendo à questão, você vai ter dois caminhos a seguir, né? Ou você cria e estabelece, o professor aqui sempre vai dar, né? Eu sempre vou passar. Mas, no seu caso, você cria e estabelece de acordo com aquilo que você quer. Aí, sempre, lembra de fazer o quê? Faz uma prova real. Ah, beleza, vai custar R$50. Ok. O cliente me deu R$50. O que eu pago? Pago o imposto, pago a comissão, pago o frete, pago o custo unitário, sobra quanto? Isto é a sua margem de contribuição. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Divan falou ali sem dúvidas, estão ouvindo, estão acompanhando, maravilha. Então, aqui do ponto de equilíbrio, o que vocês têm que praticar é com os 4 produtos, para resolver essa questão 2. Vai ser sempre esse padrão, markup, ponto de equilíbrio, depois a DRE, ok? E aí vocês viram aqui que muda, né? Os índices para o markup mudam, portanto, o ponto de equilíbrio vai mudar também, mesmo que o custo fixo seja o mesmo. Então, aí a gente chega a essas quantidades. Achou essas quantidades, você vai fazer o quê? Estabelecer o último passo do exercício, que é a parte da DRE. O que é uma DRE? É receita menos despesas igual a lucro. Nada mais, nada menos do que isso. Aquele monte de nome que a gente vê, aquele monte de informação que a gente vê, se tem receita bruta, se é operacional, se é bruta, operacional bruta, se é operacional líquida, se é resultado. Cada um deles significa uma coisa, mas é importante que vocês vejam a lógica por detrás, que é receita, tudo que eu ganho, menos despesa, tudo que eu gasto. O que sobra? Resultado. Ou ele é lucro, ou ele é prejuízo. Se vocês resumirem o raciocínio a isso, vai ficar cada vez mais claro para vocês executarem. Ah, dominei o ponto de equilíbrio, não tenho mais nenhuma dúvida. Parte para DRE. Estimativa de vendas, o professor criou aleatório, e aí aqui
vocês precisam usar um pouquinho da imaginação também para comparar os resultados. Então, vamos imaginar aqui que eu vou vender em 2020 5.850 unidades. E aí, eu venho para a minha DRE, para calcular o quê? Quanto eu vendi, como é que eu achei esse montante? Valor de venda, preço de venda, vezes quantidade. Os impostos, mesma lógica que a gente utilizou aqui, ó, dentro da nossa prova real. Preço de venda, ou receita neste caso, utilizando-se do percentual do imposto. Então, cada um deles tem o seu. Na fórmula está destacado para vocês, né? Já está puxando cada quadradinho para ficar mais fácil para ver também e tal, tá bom? Quem estiver fazendo sem ser no Excel, toma só cuidado com esses valores aí para não se confundir como que calcula. Comissão, mesma lógica. Receita bruta, R$129 mil vezes X%. Então, aqui está tudo diminuindo porque a gente quer chegar aonde? No nosso resultado. Então, sobram R$25 mil, menos, portanto, o nosso custo fixo, eu tenho um resultado, ou lucro ou prejuízo. Produto 1 dá prejuízo, produto 2, 3, 4, aí a gente vai comparando. Por base, a gente consegue fazer muitas leituras já logo no início. Então, vejam aqui, por exemplo, eu não tinha encontrado o meu ponto de equilíbrio anual, 12 meses, eu sei que é R$270 mil. Se eu sei que eu vendi 5.850 unidades, vezes preço de venda, 22,06, né? Eu faturei, portanto, 129 mil. Eu já sei que aquele produto vai me dar o quê? Prejuízo. 28.185 negativos e tal. Então, por quê? Porque, na lógica, eu nem alcancei o meu ponto de equilíbrio. Não deu nem para empatar receita e despesa. O mesmo a gente pode fazer com os outros produtos. Ó. Dentro do 2, do 3, do 4. O 4 eu tinha que vender 540 mil reais. Eu vendi 6.800 unidades, a um preço de venda de 65,79. Cheguei à conclusão de que a minha receita foi de 447 mil. Então, enquanto o ponto de equilíbrio estava aqui, 540, eu fiquei em 400 e uns quebrados. Ou seja, vai dar prejuízo. Se tivesse chegado a 540, o lucro seria zero. Se tivesse passado disso, eu poderia ter um lucro de uma diferençazinha ali, ok? Então, o ponto de equilíbrio ele tem a grande função de pré-estabelecer as metas da empresa. E aí, com ele, a gente soma lá, né, o que eu falei para vocês da margem de segurança, e aí você vai adotando os critérios que a empresa quer. Né? Se ela quer mais 20%, mais 10%, mais 15%, mais R$1.000, mais R$2.000. Só que tudo aquilo que a gente projeta, principalmente na parte orçamentária, vai depender originalmente, óbvio que tem a parte da execução, mas vai depender desse planejamento inicial do ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio depende muito da margem de contribuição, como a gente viu. Então, ele tem essa relação ligada, e aí, por isso, a gente começa sempre trabalhando com o markup para entender o que é margem de contribuição e como ela influencia, né, ou quanto sobra na nossa mão. Bom? Alguma dúvida sobre o cálculo, sobre o raciocínio, os slides, o exercício? Tá belezinha, tá fácil. Primeiro, como eu falei, estava já nas aulas anteriores, né? Depois eu vou passar um para vocês já resolverem e terem que enviar como tarefa. Sobre Professor, como faz o DRE, diga. Se quiser fazer ele por trimestre para fixar melhor essa parte da DRE, do ponto de equilíbrio, pode estar fazendo? Pode. Eu só estou pedindo para fazer um anual por causa da quantidade. Mas seria a mesma coisa, né? Você faria só essa análise aqui, ó. 1.400 unidades em um trimestre. E nesse trimestre, ele daria prejuízo. No segundo trimestre, 1.350, eu teria que vender quanto? Mais 3.060, daria prejuízo também. Então, todos os trimestres ele está dando prejuízo, né? O que depende ali é a informação que você quer, na verdade. Porque a anual é o mais comum de ser utilizado porque dá trabalho de fazer, né? Mas se você quiser fazer ela mensal, perfeito. Você só não pode misturar uma coisa com a outra, Stephanie. Levar as informações, o que foi vendido num mês em relação ao ponto de equilíbrio anual. Então, aí já é outra conversa, é outra discussão.
né, para ver quanto que você está alcançando, quanto que não está e tudo mais. Só lembra sempre de, o meu custo, perdão, o meu custo fixo é mensal, então eu tenho que considerar a minha receita do mês. Meu custo fixo é trimestral, considera a receita do trimestre, e assim sucessivamente. Sim, tudo bem. Ninguém mais? Nenhuma dúvida? No chat não tem. Não, professor, por hora não. Tá, maravilha. Professor, um exemplo assim, o senhor vai passar exercícios futuros para enviar como tarefa, né? Aí, a forma que vai ser, que a gente vai desenvolver o exercício vai ser nas planilhas, vai ter que enviar para o senhor nas planilhas, né? Escorrido no caderno não, né? Então, eu tenho 2 problemas aí. Quem que tá... Eu não vi o nome. É o Wellington. Wellington. Eu tenho 2 problemas. Inicialmente, eu acredito que eu vou ter que cobrar de vocês na mão, tá? Para fins de avaliação, certo? Os exercícios dá para fazer. Por quê? Porque senão aí alguém faz a planilha, né? Como vai ser todo mundo executando o mesmo exercício, infelizmente, eu sei que não é o caso de vocês jamais fariam isso, mas se alguém faz ela e fica resolvido, compartilha para todo mundo, eu recebo a mesma planilha de todo mundo. Então, eu nem consigo ter a ideia ou a dimensão de que, de fato, você sentou para fazer o negócio. Isso me deixa um pouco receoso. Eu já pensei muito em deixar livre, né, mas eu acho que, pelo menos na primeira avaliação, talvez na segunda, na terceira, eu dei uma aliviada nisso aí. Mas eu vou pedir para a parte avaliação, a parte prova, fazer manual. Na parte de tarefa, de fixação, pode fazer no Excel sem problema nenhum. Tá? Tanto é que na prova, só para deixar claro, vocês vão ter um tempo. Então, tipo, eu quero resolver primeiro no Excel, depois eu passo isso tudo com o meu caderno na mão. Beleza, não tem problema nenhum. Se você só pegar a planilha do coleguinha e copiar à mão, pelo menos alguma coisa de esforço você colocou ali. Né? No mínimo, você tem que prestar atenção nos números e onde que está cada um deles. Então, já é um passo para chegar perto do conteúdo. Eu sei que a turma de vocês jamais faria isso, né? Que eu preciso confiar muito, mas é um dilema meu desse novo modelo de ensino. Né? Como eu não tenho como ver vocês fazendo, eu vou ter que adotar esse critério. Tá? Então, para fins de avaliação, valendo nota, faz à mão, copia no caderno e envia a foto do caderno. Faz um PDF lá com as várias fotos, copia as imagens e tal, depois a gente vai conversando sobre isso. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Bom, é isso. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, fica aqui a aula de ponto de equilíbrio para vocês consultarem quando tiver qualquer dúvida. E a parte da DRE, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode me avisar também. Cuida só essas questões e tenta responder, tá? Como eu já deixei o modelo aqui, da DRE principalmente, vocês podem usar essa. Se vocês acharem outro que tem na internet ou que vocês aprenderam, também não tem problema, tá? Os termos normalmente mudam, mas o significado é o mesmo. Então, tem que responder à mão. Qual dos produtos apresenta maior resultado líquido? Onde é que eu vejo isso? Vai lá para a DRE e observa com atenção. Ó, receita, imposto, comissão, frete, resultado bruto. Depois, custo fixo. Aí que eu chego àquilo que a gente chama de resultado líquido, ou seja, lucro ou prejuízo. Para responder qual dos produtos teve o maior. Né? Se foi o 1, o 2, o 3, o 4, enfim. Nos casos em que houve prejuízo, qual deveria ser o mínimo de vendas a ser alcançado? Isso aqui foi uma pegadinha que eu venho executando há muito tempo. Alguns, na hora que leem, já percebem, mas muita gente não percebe. E eu dei a resposta aqui na aula de hoje. Qual é o mínimo que deve ser alcançado quando se tem prejuízo ou lucro até mesmo? É o ponto de equilíbrio. Então, basta que eu volte no exercício anterior e veja o ponto de equilíbrio alcançado. Por quê? Porque no ponto de equilíbrio, as receitas e as despesas são iguais, ou seja, não há prejuízo na empresa. Tanto anual, mensal, trimestral, da forma que for. E aqui fica um pouquinho mais legal, que é para vocês fazerem esses comparativos, com base nas informações, a gente vai criar 2 cenários hipotéticos. A empresa vai vender produto 1 e 4 juntos, então eu fiz as DRE deles separados, né?
Eu venho aqui para o exercício, ó, montei a DRE do produto 1, montei a DRE do produto 2, 3 e 4. Aí o que que eu faço? Eu junto esses produtos, aqui eu já deixei eles os 4 juntos, mas vocês podem copiar e colar para separar, tá? Então, se ela vender o 1 e o 4, nessas condições, onde o 1, inclusive, aliás, o 4 aumenta em 20%, o que que acontece? Ou, no cenário 2, a empresa deve optar por vender os produtos 2 e 3, apenas esses dois, né, o 2 e o 3, porque se identifica que a venda de ambos aumenta em 10%. Então, o que que é esse aumento de 10% ou de 20% no exercício anterior? É essa quantidade aqui, minha gente. Eu consigo vender mais 10%, mais 20%, mais Y, Z, enfim, quantos forem, de acordo com a regra que eu adoto. Então, se eu vender o 1 e o 4 acaba vendendo 20% a mais. Será que daí compensa? Ou é melhor eu vender o 2 e o 3? Como é que eu descubro isso? Eu tenho que fazer todo o processo. Primeiro a DRE do 1 e do 4, lembrando que o custo fixo, ele é compartilhado, né? Ou seja, eu vou ter a receita de um, a receita de outro, soma as duas. Mas o custo fixo, não os variáveis, eles serão compartilhados. Continua R$54 mil nesse raciocínio anual aqui, tá bom? Então, feito isso, vocês têm a base necessária. Aqui está o exemplo de quando é venda conjunta. Ok? Então, reparem aqui que eu reparti esse custo fixo entre os 4 produtos para poder fazer uma comparação se eu vendesse todos eles juntos ao mesmo tempo, né? Daria os mesmos 54 mil. Professor, de onde é que saiu isso? É os mesmos 4.500 do mês, vezes 12 meses, tá bom? Então, eu sei que, a priori, às vezes é muita informação, mas detalhando a gente vai chegando lá. Aí eu tenho toda a somatória de tudo para encontrar, então, se houve um resultado positivo ou negativo na venda desses produtos aqui. Vai variar de acordo com cada cenário, vai variar de acordo com cada situação, vai variar de acordo com cada aspecto do que está sendo pedido, tá bom? Que a ideia aqui é que vocês vejam quão simples é a técnica, né, de calcular markup ou pontos de equilíbrio, porque o raciocínio é de forma geral simples, né, direto, mas que eu posso usar isso para responder questões mais complexas. E aí eu avalio esses cenários hipotéticos de acordo com aquilo que eu tenho na minha frente, né? Se vai vender mais, se vai vender menos, se vai mudar, se vai piorar, enfim. O que eu preciso fazer, inclusive, a partir daí a gente extrai essas informações. Belezinha? Ficou claro para vocês? Tá complexo? Tá fácil? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Ok, pessoal. Então, obrigado pela atenção de vocês. Como eu disse, a previsão da aula é só de 1 hora, para a gente tentar não se estender muito, que eu sei que vocês ficam cansados também. Fico à disposição, tá bom? Então, vou pedir aqui, como a gente tem programado, depois que acaba essa aula, ela vai para o meu Google Drive, eu vou só cortar começo e fim aí, e deixo disponível no YouTube, depois no SIGA, tá bom? Vai ficar tudo postado aqui, vai vir nessa segunda aula aqui que a gente tem. Aí, só relembrando para vocês, a gente vai ter mais uma aula que vai ser gravada, que é essa parte de cálculo de mais de um produto, para o markup, depois uma revisão geral e a avaliação. Como está colocado aqui, ó, tá? De 22 a 26. Por quê? Dia 22 eu coloco a prova, certo? Aí vocês têm dia 22, 23, 24, 25, até o dia 26 para resolver. Então, é até lá que a gente tem o prazo para dominar esse assunto. Depois a gente vai entrar no débito e crédito, análise das demonstrações contábeis e outras coisas que vão complementar isso aqui. Belezinha? Então, fiquem atentos aí aos prazos, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Quem não baixou isso aqui ainda, tá tudo aqui, ó, o exemplo. E logo em seguida, eu vou postar daí outro exercício para que vocês possam executar do começo de novo, tá? Vai ser basicamente uma cópia disso aqui. E aí eu só vou mudar essas questões finais, mas aqui, por exemplo, vai mudar. O custo unitário do produto vai ser outro valor, o percentual vai ser outro valor e tudo mais. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Boa noite a todos, obrigado por terem acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo.